instantinho, tá processando aqui a gravação. Muito bem, estamos gravando, iniciando aí mais uma aula de ética. Obrigado pela presença de todos aqui. Satisfação estar com vocês mais uma vez, né? Continuando o nosso raciocínio neste curso, nessa disciplina. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, tá? Então, se você não assistiu às aulas anteriores, é interessante que o faça, porque esse conhecimento é cumulativo, tá? E ele faz parte de uma estratégia para que a gente possa chegar no final da disciplina, discutindo questões profissionais, mais especificamente as questões profissionais da atividade contábil, e dedicarmos ali uma atenção especial ao código de ética. Para dominar o código de ética, nós não precisamos necessariamente decorá-lo. Nós não vamos ter essa dificuldade, pelo menos não nos dias de hoje. Mas nós vamos precisar ter a capacidade de fazer uma leitura consciente do texto que ele propõe, né? da sinceridade que ele pede que nós tenhamos em relação à nossa profissão, da honestidade, daqueles valores como um todo que nós sabemos que cada profissão requer. E a atividade contábil, em essência, ela trabalha com informações sigilosas, ela trabalha com características que requerem essa dedicação especial. Por isso que, por exemplo, a ética nessa disciplina contábil, ela é um pouquinho diferente de outras matérias, né, de outras éticas. Você vai ter ética no âmbito jurídico, você vai ter ética no âmbito da administração, da medicina, enfim. E cada uma delas tem a sua particularidade, né? Na contabilidade não é diferente, tá? Então, além da gente ter um código de ética profissional dedicado, né, a essa atividade, a gente também conta com essa característica da essência do trabalho, né? Então, as questões que são relacionadas são diferentes das questões relacionadas a uma profissão da medicina, por exemplo, a profissão jurídica, ou da própria administração, economia e tudo mais. Beleza? Então, para a gente poder iniciar, eu queria reforçar o conteúdo da aula anterior, que a gente aprendeu, né? Não trouxe slides específicos para essa aula, até porque acredito que ia ficar meio repetitivo, mas a gente viu na aula 5 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu fiz uma contextualização ainda que muito breve, muito rápida e muito singela, para a gente entender de onde que vem essa ideia e como isso se relaciona com aquilo que nós estudamos anteriormente, que são as fontes das regras éticas. Então, ao estudar a declaração, a gente percebe uma forte influência na legislação. E a legislação é uma das fontes que nós temos para o próprio Código de Ética. Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? A gente só está percorrendo o caminho como um todo. E aí, uma vez que nós compreendemos a Declaração Universal, conseguimos fazer a leitura dela, né? Fizemos aí até a aula anterior no artigo 10º, hoje a gente continua, não necessariamente vendo um por um, mas fazendo uma leitura mais abrangente, discutindo e refletindo sobre essas questões e como isso afeta a nossa profissão, a gente consegue perceber como é a formulação do código, que grande parte vem daqui, justamente, né? Então, por trabalharmos com empresas, por trabalharmos no setor público, dependendo da carreira que você vai seguir, no setor bancário, você vai necessariamente estar sujeito a alguma legislação em específico e provavelmente essa legislação ela vai ter um fundamento, ela vai ter ali uma inspiração nessa declaração. E é muito diferente do que a gente vê de algumas bobagens que são ditas, né, porque, infelizmente, o que aconteceu no Brasil foi uma deturpação desse processo. Eu falei um pouco sobre isso na aula anterior, mas o que ocorre? Às vezes se discute a Declaração Universal sem se discutir o contexto, sem se discutir o que ela diz propriamente, né? Se discute Declaração Universal como se ela fosse o Código Penal, como se ela só tivesse a ver com crime. E vocês estão vendo que ela não tem necessariamente, ou única e exclusivamente, a ver com criminalidade no Brasil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, continuando aqui o nosso raciocínio, antes da gente partir para a troca de informações com as atividades, né? Lembrando aí, hoje era o prazo para vocês submeterem as tarefas pelo CHA. Quem não fez, depois dá uma olhadinha. Se quiser mandar depois separado, pode mandar também. O artigo 11 da declaração, melhor, antes de eu continuar a leitura aqui com vocês, ficou alguma dúvida em relação ao contexto, em relação aos primeiros artigos? Algo que tem chamado a atenção de vocês? Não, esses primeiros são bem básicos, né? Uns dos mais conhecidos também. Isso mesmo. São, inclusive, relativamente menores, né? São mais diretos, mais objetivos e tal. Então, vamos continuar.
Falando aqui do artigo 11º, né, ela vai dizer, a declaração vai fazer uma defesa, mais uma vez, vai dar o direito à defesa, né, nada mais é do que isso. Então, toda pessoa acusada de um ato, aqui acto, no sentido de português de Portugal, delituoso, que é o que a gente conhece como crime no Brasil, às margens da lei, presume-se a inocência, né, até que a culpabilidade, isso na legislação brasileira, existe um processo para determinação de culpabilidade, tá? Então, aí já é uma questão do direito propriamente dita, né, que fique legalmente provada, né, no decorrer aí, no andamento de um processo em específico, né, dada ali a garantia de defesa, é aquilo que eu já expliquei para vocês. Tá pequena aí, vocês estão conseguindo ver? Ninguém será condenado por ações ou omissões que no momento da sua prática não constituíam ato delituoso, né, não seria um crime em relação ao direito interno ou internacional. Isso, inclusive, é uma prática no Brasil. Por exemplo, se amanhã respirar vira crime, o fato da gente estar respirando hoje não caracteriza crime. Tá? Então, a partir do momento que você pratica algo que não está previsto na lei ainda como um ato delituoso, é isso que a declaração está falando. Não há ato delituoso, não há o que se discutir nesse sentido. É porque a lei ela não retroage nesse aspecto. Tá? Então, se, por exemplo, hoje é um crime você dirigir sem cinto de segurança ou sem habilitação, se há 50 anos isso não estava na lei, você não pode condenar ninguém antes disso, antes do momento em que a lei começou a existir. O artigo 12º fala: ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, né, na sua família, no seu ambiente de residência, no seu domicílio, ou até mesmo na sua correspondência. Então, hoje, por exemplo, a gente sustenta também na legislação brasileira esse aspecto ao direito à privacidade da correspondência, por exemplo. Isso vem, não necessariamente, como eu falei para vocês, não é que a declaração é uma lei que todo mundo vai seguir, ou que a Constituição segue, ela se inspira, né? E as legislações menores se inspiram na Constituição, sem nunca baterem de frente, né? Muitas vezes elas complementam o que a Constituição não falou em específico, mas, em regra geral, elas vão estar ali alinhadas, paralelas, né? Vão estar no mesmo caminho, tá bom? Contra tais intromissões, ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei, né? Que é o que nós conhecemos. Daí, por exemplo, a existência de você ter ali um Ministério Público para fazer a defesa e também para fazer, em alguns aspectos, a acusação, né? Que a gente chama de defensoria. Toda pessoa, no artigo 13º, tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado, e aqui ele chama estado maiúsculo no sentido de nação, né? Toda pessoa tem o direito de abandonar o país que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. É uma perspectiva, porque nós sabemos, né, que ainda existem muitas guerras no mundo hoje, e inclusive estamos vivenciando mais uma vez um episódio em alguns desses países, que mostra a importância de você ter uma convivência pacífica, né? Vocês devem ter visto ao longo das últimas semanas aí algumas imagens, algumas notícias, pelo menos relacionadas ao que estava acontecendo em alguns países do Oriente, e as circunstâncias fizeram com que a mídia voltasse novamente todos os seus olhos para lá, enfim, divulgasse aquela informação. E em algumas imagens, por exemplo, a gente via aquele desespero das pessoas tentando fugir, né, tentando preservar a própria vida, tentando sair daquele ambiente conflituoso e tudo mais. Então, nós precisamos espelhar essa conduta e perceber que aquelas pessoas, elas também têm o direito de viver assim como nós aqui. E ainda que o Brasil seja um país de alta criminalidade, né, de altos índices criminais, a gente, de certa maneira, ainda pode circular livremente, né? Eu sei que é delicado falar isso, mas, de certa maneira, pelo menos na cidade aqui onde a gente mora, talvez não no país todo, mas aqui a gente ainda tem essa certa liberdade. Então, efetivamente, a inspiração vem daí, dessa ideia de uma convivência pacífica entre os seres humanos, né, entre as nações, inclusive, e tudo isso vem dessa ideia da declaração. Lembra que a gente tinha acabado de sair lá da Segunda Guerra, né, tentando ajustar o mundo para uma nova forma de agir. Artigo 14º, toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo, né, em outros países. Esse direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Então, por exemplo, eu cometo um crime bárbaro aqui, e aí eu quero utilizar, ou vou lá me defender, quero me beneficiar desse aspecto, dessa ideia do asilo em outro país.
Isso vai contra os próprios princípios das Nações Unidas. Então, não é que ele vai estar embasado de qualquer forma, né? É preciso perceber caso a caso, circunstância a circunstância. Inclusive, as Nações Unidas possuem tribunais em específico para julgarem causas e circunstâncias. Artigo 15º, todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade, né, que é o que nós dizemos hoje, nós somos brasileiros, em virtude de entender que a nacionalidade decorre da existência de uma nação, e aí às vezes isso pode parecer banal, né, mas, por exemplo, para que você possa ser reconhecido como um cidadão, você precisa pertencer, de certa maneira, a uma nação. Né? Então, vejam, se eu vou viajar para fora do país, eu vou justificar que eu estou saindo do Brasil, mas que aqui dentro eu estou reconhecido como um cidadão. O que vai me permitir a entrada em um outro país ou em outra nação? Vai me permitir essa entrada se eu tiver uma conduta que aqui está de acordo com os padrões que eu pretendo exercer lá naquele outro país, que é o que a gente chama de visto, né? Que é essa livre circulação, que é essa ideia. Então, se a gente não tem essa possibilidade, se a gente não se organiza dessa forma, fica muito mais difícil, né, ter essa convivência mais uma vez, tá? A privação da arbitrariedade, de forma arbitrária, né, da nacionalidade, ou o direito de mudar a sua nacionalidade, é claro que, apesar da declaração falar assim, olha, você pode mudar a sua nacionalidade, pedir uma dupla cidadania, entre outras coisas, tudo bem. Só que ela, como não é uma legislação, ela não vai definir os critérios e parâmetros. Aí cada país toma a liberdade de reconhecer da forma que achar melhor. Então, pode ser que no Brasil o critério seja um, pode ser que num país vizinho aqui como o Chile o critério seja outro. E está tudo bem. Né? A ideia aqui é só assim, que ninguém se exclua do mundo, tá? Apesar de que isso ocorre, né? Mais uma vez, não é que ela é uma regra aplicável e que ninguém vai contra. Existem pensamentos contrários. A gente aqui é que está muito mais próximo disso, teve uma inspiração muito mais forte. Até aqui, tranquilo, né? A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e constituir família, sem restrição de raça, nacionalidade e religião, durante o casamento e na altura da sua dissolução, né, o rompimento, ambos também têm direitos iguais. Mais uma vez, né, a tentativa de promover ali esse aspecto de que todos, em essência, são uma coisa só, que são seres humanos, né? Portanto, volta lá no primeiro artigo, precisam se tratar com o espírito de fraternidade, e isso inclui o tratamento em momentos de conflito, em momentos como, por exemplo, a dissolução do casamento, né? Para que não haja ali uma diferença, uma divergência em relação a como cada um deve ser tratado. O casamento ele não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. Isso é o que a declaração defende. Eu já tive alguns questionamentos em sala de alunos falando assim, mas tem país que às vezes ainda é uma criança e já está casando. Aí volto a reforçar mais uma vez. Talvez aqui pela nossa concepção de mundo, né, do que é uma sociedade, no Brasil isso não é aceito. Você precisa ter uma idade mínima, você precisa atender a critérios mínimos. O Instituto Casamento está previsto na legislação. Mas isso pode ser entendido de forma diferente em culturas diferentes. Aí, certo ou errado, de cada indivíduo fazer o seu julgamento. O que a declaração tenta promover é o entendimento de que o ideal seríamos pensar assim. Aí alguns vão concordar e outros não necessariamente. Mas a ideia de podermos pelo menos ter este princípio, ter este artigo, ter essa discussão sobre o tema, já na minha visão particular, permite o avanço em algumas condutas. Né? Até porque eu, pelo menos particularmente, acredito que isso é o mínimo que se espera, que a pessoa possa usufruir de uma livre vontade para realizar uma associação como essa, por exemplo, como é o Instituto do Casamento. Então, não acho que alguém que ainda está numa fase infantil, digamos assim, né, como criança, adolescente, deva, por uma decisão de um terceiro, já ser obrigado a casar. Eu penso que isso não é um comportamento adequado. Agora, também entendo que talvez se uma cultura de, sei lá, eu quantos anos, vem recorrendo a esta prática, entendendo que é o correto, aquela cultura é que precisa revisar o seu comportamento se ela achar que isso é inadequado. Aí a declaração ela tenta meio que fazer esse caminho, né? Esse meio termo, promovendo algumas mudanças, algumas modificações ao longo da história. E esse tem sido o papel das Nações Unidas. Ainda que a gente quisesse que fosse muito melhor, quisesse que tudo que está no papel acontecesse de verdade, né? Pelo menos eu parto desse princípio. Se não tiver no papel é pior. Né? A gente não vai ter nem onde se embasar, nem o que discutir, nem mesmo a possibilidade de um diálogo para resolver um conflito.
Agora, quando tem, é um passo a mais, um pouquinho mais perto que a gente fica de poder alcançar aquela conduta que a gente acha que é a melhor. Tá? A família é o elemento natural, né, o item 3 do mesmo artigo, fundamental da sociedade, e tem direito à proteção desta e do Estado. Proteção do Estado para a família, que inclusive é prevista na nossa Constituição. Por isso que, por exemplo, nós temos programas e benefícios de atendimento a pessoas de baixa renda, em extrema pobreza, em outras características. Né? Artigo 17, 17º, toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade, ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua propriedade, inclusive a Constituição adotou um critério ainda mais rígido, né, falando que é asilo inviolável, a casa, não só a Constituição, mas outros códigos também seguem essa linha de pensamento. Toda pessoa tem direito à liberdade do pensamento, de consciência, de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar essa religião ou convicção, assim como a liberdade de manifestar estas práticas, né, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto, pelos ritos. É o poder de escolha, né? Que por mais conflituoso que isso possa parecer, entende-se que a liberdade de escolha deve prevalecer. Né? É claro que, mais uma vez, você vai ter circunstâncias e circunstâncias desse nível de liberdade. Ele é interpretado de forma diferente em diferentes culturas. Por isso que lei é uma coisa, costumes são outras. Né? São separados justamente nesse sentido. Às vezes, aqui mesmo no Brasil, algumas culturas vão ser muito diferentes dentro do mesmo ambiente nação, né, de outras culturas, a ponto de que haja, de certa maneira, até um conflito. Né? Aos poucos, a humanidade tem avançado para encontrar esse equilíbrio e entender o que é essa liberdade religiosa, essa liberdade de convicção, né, que não quer dizer que você pode simplesmente falar o que você pensa, não é exatamente isso. A liberdade é o pensamento e a expressão dele são coisas diferentes. Né? A liberdade de consciência, do ato de pensar, de tomar as decisões e arcar com as consequências. E geralmente o pessoal só quer a liberdade de tomar as decisões, né, e não de arcar com as consequências. Então, enfim, precisamos só fazer esse panorama mais profundo em relação àquilo que a gente está estudando. Aí só para fechar o raciocínio, né, artigo 19, todo indivíduo tem liberdade de opinião, de expressão dessa opinião, o que implica o direito de não ser inquietado, né, provocado ali apenas pelas suas opiniões, e de procurar, receber, difundir, sem consideração de fronteiras, as informações e ideias por qualquer meio de expressão. A maravilha da internet, né, uma vez que a gente libera a liberdade da comunicação, há uma liberdade maior de comunicação, a gente também tem o lado negativo disso, né, o pró e o contra ao mesmo tempo. Então, hoje, as pessoas entendem que, por estar em anonimato, podem falar e xingar os outros, e isso é liberdade de expressão. Particularmente, eu entendo de uma forma diferente, né, que expressar e formular a sua ideia não é necessariamente se blindar, entre aspas, atrás de um computador para simplesmente comentar uma coisa para uma pessoa que você nunca encontrou pessoalmente, né, estando aí a milhares de quilômetros de distância. Isso não é necessariamente a liberdade de expressão acontecendo. E às vezes, como a gente sabe, quando existem ali alguns direitos, alguns indivíduos acabam tomando esses direitos como seus e únicos seus e acabam tentando impor algumas características e circunstâncias. E isso, na minha visão, também não é muito adequado. É diferente do que aqui está sendo proposto. Né? Que aí, quando você tem a liberdade de expressão, você automaticamente, se você tem consciência, você vai entender que o outro também tem que ter o mesmo direito, porque vocês são fraternos. Então, cada um tem que ter essa equivalência, né? Então, se eu vou fazer com que o outro me ouça, como eu estou fazendo com vocês agora, eu tenho que ter a capacidade de parar e também ter a capacidade de ouvir, porque isso é o que lhe dá o direito à expressão. E aí você pode concordar, discordar, e a gente precisa, de alguma maneira, encontrar essa forma de convivermos, sem necessariamente criar mais conflitos do que o que já existe dentro dessas crenças, dentro dessas formas de agir. E aí chegamos ao artigo 20, né, ou 20º. Toda pessoa tem direito à liberdade, da reunião e da associação de forma pacífica, e ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Aí o 21 até o 30 eu deixo para vocês continuarem a leitura.
Professor, qual que é esse exercício? É que a gente fez 2, né? Pra mim A achar conexão dele ele. caiu. A minha travou tudo aqui. Bem, parece que voltou. Conseguem me ouvir aí? Sim. Não sei se eu fiz alguma coisa aqui, às vezes sem querer, ou se foi só uma questão de conectividade mesmo, se a internet caiu. Mas até que parte vocês ouviram aí, só para eu entender certinho? Deu para ouvir tudo? Vocês estavam ouvindo? Não estavam? Deu pra ouvir tudo. Até a parte que o senhor falou que era pra gente continuar, acho que até o 31, parece. Isso. Do 21 até o 30, né? Que não é mais muita coisa também. Vocês estão vendo que eu dizia, é muito diferente às vezes da ideia que a gente tem, né? Do que é propagado. E isso vale de alerta para a gente perceber que quando a gente está sujeito a muita informação, a qualidade da informação que a gente consome é uma responsabilidade única e exclusivamente nossa. Né? Isso significa na prática o quê? Significa dizer que se você consome só a manchete de uma notícia, só a parte de uma ideia, um dos lados de uma história contada para você, você está consumindo metade. Né? Você está entendendo a história pela metade, você está vivendo pela metade de certa maneira. E isso é o que chama a atenção aqui. Porque como é que você vai ser capaz de praticar valores que serão exigidos de você profissionalmente posteriormente se você não tem essa capacidade de fazer o uso do filtro maior que é a sua consciência? Que não tem nada a ver, mais uma vez, com aquela existência dos 5 sentidos físicos. Depende muito mais da essência daquilo que você acredita. Então, na prática, eu uso a declaração só para demonstrar isso, né? Que você também é um humano, que você também tem certos direitos e que isso não significa que você não tem deveres. Essa conversa ela é geralmente propagada por quem nunca provavelmente leu a declaração, nunca estudou a sua história. Não que eu seja um especialista, muito pelo contrário. Mas o fato de refletirmos e dedicarmos ali 5 minutos da nossa vida sobre esse texto, sobre quem nós somos, sobre o que a gente acredita que é correto naquele texto, faz com que a gente use o livro que o Blaise recomendou, né, dizendo que era o melhor livro de moral. Porque aí a gente fica a vida toda procurando influências externas, né, características e parâmetros externos para definir e decidir quem nós seremos. E infelizmente ao longo desse trajeto a gente esquece de olhar para dentro. E o fato da gente não olhar para dentro faz com que a gente se perca em muitas situações, a ponto de a gente querer ter um pedaço de papel para decidir o que é melhor para nós. Né? E essa é a conclusão final, porque daí se você vai ser o profissional que depende de uma consulta ao código de ética para decidir o que é certo e errado, na minha humilde opinião, o caminho não deveria ser esse. E é claro, é só uma opinião. Se você for capaz de já interpretar esse processo sem necessariamente utilizar o código, você vai perceber que a justificativa por detrás daquela ação, moralmente certa ou moralmente errada, não vai depender do que está escrito no código. Não vai depender do que está escrito na legislação. Porque você vai entender se aquilo é certo ou errado. E aí, se tal não está no código, já é outra conversa, a circunstância muda, se é contra a lei, é outra conversa também, e assim sucessivamente. Então, a proposta da disciplina não é decorar o código e saber aplicar ele em determinadas situações. É ser capaz de não precisar do código. É ultrapassar essa barreira para quando houver essa necessidade, você estar pronto para tomar a decisão. Por quê? Porque quando isso acontecer, eu não vou estar lá.
eu ou outro professor de filosofia, outro professor de sociologia, o seu patrão, o chefe, empregado, como você queira, empregador, como você queira chamar, a sua família, seu pai, sua mãe, dificilmente eles vão estar lá no momento que você precisar de tomar uma decisão profissional. Né? Às vezes ainda tem como a gente consultar, pedir uma opinião, isso eu acho muito válido, mas, em essência, você toma essas decisões em pequenas circunstâncias todos os dias. E aí, se você não constrói essa capacidade de raciocínio técnico, jurídico, científico, que é o que a disciplina propõe, você efetivamente não vai conseguir ser um bom profissional aos olhos do que a disciplina propõe, obviamente. Né? Não que quem não siga essa ideia ou esse roteiro seja um profissional ruim, muito pelo contrário. Pode ser ainda um profissional bom, mas siga uma outra metodologia. Essa é a que eu estou propondo para vocês. Alguma dúvida, curiosidade? Disso e de outras coisas? Só para eu ouvir vocês um pouquinho. A idade núbia que fala lá nos artigos lá seria de 18 anos ou 16? Esse critério de idade ele é definido por uma legislação em específico, né? No Brasil, a gente tem um conceito de 18, com a possibilidade da emancipação aos 16, mas é pela legislação brasileira, né? Parte-se do princípio de que a palavra representaria ali de que um jovem tornou-se adulto. Seria mais ou menos esse conceito. Essa é a ideia, né? Aí especificar, às vezes você pode ter um país que tem uma legislação que fale que, sei lá, é 17. E para eles a maioridade legal seja 17 anos. Aí a conversa já é diferente, entendeu? Por isso que é difícil precisar exatamente o número, né? O que mais que chama a atenção de vocês? Não só sobre a declaração, mas o que a gente conversou até agora, né? Que nas aulas anteriores eu apresentei, pelo menos. Vamos para as questões, então, já que vocês não estão se recordando de nada. Pode ser? Eu falo aqui e vocês contribuem comigo aí bem brevemente, sem se expor nem nada disso. É só para a gente ter uma reflexãozinha para fechar a aula de hoje. As questões que eu passei se dividiam em 2 trabalhos diferentes, né? A primeira delas foi o conjunto de questões de fixação. Vou compartilhar aqui, só para reforçar para vocês aí. Cadê? Tá bem lentinho, mas provavelmente é só a minha internet, tá? Tenha um pouquinho de paciência aí. As questões eram essas, né? Na aula anterior, inclusive, anterior não, né? Na aula antepenúltima aí, a minha conversa com a Beatriz girou mais ou menos em torno dessas questões aqui, que ela já me respondeu mais ou menos o que ela pensava, o que ela tinha refletido. Aí eu gostaria de ouvir vocês também, porque, assim, essas questões são a base do que a gente está estudando, que a gente vai chamar de ética ideológica, tá? Então, primeiro, o que vocês colocaram ou como vocês entendem essa questão? A questão número 1. Quando eu nasci bom ou nasci mal? Como que é o raciocínio de vocês em relação a isso? Bom, ruim, não sei qual expressão vocês usaram. Um de cada vez, para não tumultuar. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui, que meu computador tinha desligado, que eu não vi que tava sem bateria. Tranquilo. Aí eu tive que entrar tudo de novo. Eu consegui abrir aqui, então eu vou ler, que eu acho que fica melhor quando eu escrevo já do que falar de uma vez assim. Deixa eu abrir ele de novo aqui. O meu eu consegui abrir aqui também. Acho que pode ir o seu primeiro, que eu vi o problema aqui. Então tá. Então, professor, nessa questão que o senhor tinha colocado aí, né? Quando eu nasci bom, nasci mal.
Eu abri mesmo só para mim dar uma relembrada, mas o que eu tinha colocado é que eu nasci. Se eu nasci bom, né? Eu acho que a gente nasce bom, que a gente nasce, na verdade, nasce inocente, né? Porque a gente vai sendo moldado conforme a sociedade. Se eu sou criado numa família, eu tenho uma percepção do mundo. Se eu sou criado numa outra família, uma outra percepção de mundo. Então aí já começa essa mudança, né? Então a gente nasce, na verdade, bom. A gente nasce sem saber, né, o que é maldade, o que é ser bom ou ser mal, na verdade. Sim. E a gente Entendi. vai pegando essa percepção conforme a criação, eu acho. E você acredita que se você tivesse sido criado em outro ambiente, em outras circunstâncias, por exemplo, em outra família, provavelmente aquilo que você acha certo e errado também poderia ser diferente? Eu acho, porque a gente tem, por exemplo, eu tenho amigos, e cada um tem um pensamento. Então, com certeza, isso aí veio da criação daquela pessoa. Não é porque, lógico, a gente tem, né, nossas convicções, mas geralmente vem desde pequeno. Sim, você formula, reformula e constrói algumas ao longo do tempo. Hoje você diria que a sua vida é movida sei lá, chuta percentuais aí. Quanto que é daquilo que veio de fora e quanto que é aquilo que você criou realmente por experiência própria, por vivência, por que você acredita ter saído de dentro, digamos assim. Do certo e errado da vida, eu tô falando. Quanto que você acha que é Meu é mais influência? 90% do que eu acho que é certo e que é errado. Porque, assim, lógico, ainda tem uns 10% que eu acreditava, né, que foi formado, mas agora é mais o que eu acho mesmo. Né? Mas aí você acredita realmente que esses 90% não vieram de influências outras além da família, por exemplo? A gente acredita que não, mas na verdade, se a gente parar para pensar, geralmente tem, né? Influência de um amigo, influência de alguma coisa, sempre tem. Até porque essas experiências de vida a gente não as tem sozinho, né? Então esse é o pensamento realmente, é entender que a todo momento você está absorvendo, criando novas concepções, e isso faz com que você defina ou redefina ao longo do tempo aquilo que a gente acredita como certo e errado. Né? Disse muito na filosofia a famosa síndrome de Gabriela, né? Que é aquela música: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é parte da filosofia porque a gente precisa estar atento o tempo todo e nos colocar em condições. Então, se você vai julgar, por exemplo, isso pode um dia acontecer, você julgar em a ação de outro profissional. Você precisa ser capaz de ter a empatia, de se colocar no lugar dele, levar em consideração que ele não foi criado como você, né? Entre outras variáveis inúmeras aí que a gente pode ter. E você vai esperar isso de quem lhe julgar algum dia. Portanto, precisa esperar isso de você mesmo, né? Ser capaz de entender que você também é parte de um processo em construção, digamos assim, de mudança constante. Pode falar. Sim, geralmente a gente pensa, né, que quando a gente, nessa questão de julgamento, quando a gente vai julgar, a gente nem lembra, né? Na maioria das vezes a gente só começa a falar e aí não lembra também, né? Nossa, mas por que será que ele fez assim? Ah, será que foi isso? Será que foi aquilo? Aí a gente não, já começa a julgar a pessoa e pronto. Acha que sua mentalidade, meu patrão falava muito, que como que ele fala? Medir os outros pela régua da gente. Então a gente tem que fazer isso. Sim, sim. E é interessante parar para pensar, Davi, antes de você falar, José, só para completar o nosso raciocínio aqui, que a gente nunca julga os valores, a gente julga as ações, que são a expressão material, a prática, né, a conduta, o caráter aplicado, digamos assim, do que a gente percebe, né, e que já é uma fração. Então a gente só consegue perceber uma fração da essência, da verdade, da coisa como um todo. Além disso, né, um pouquinho mais a fundo, a gente não julga o valor por detrás, a gente julga só a ação e como ela nos afeta. Né? Dificilmente a gente vai julgar alguma coisa ou se envolver com algo se aquilo não nos afeta de alguma maneira, positiva ou negativa. E aí, em essência, quando a gente passa para esse estudo da ética ideológica, como você faz a introspecção, você tem que ser capaz agora de aplicar esse julgamento, caso você decida fazê-lo, aos valores e não necessariamente ou exclusivamente à ação praticada por aquele indivíduo e como ela te afeta. A gente tem que se policiar muito, né? Que é Davi, difícil, não é fácil.
É uma prática constante, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente cria a capacidade de perceber e conhecer o nosso próximo. Aí a gente vai aplicando essas técnicas e essas formas de percepção, a ponto de conseguir dominar, de certa maneira, esse jeito de ser, digamos assim, né? Essa forma de agir para com o próximo. O Isso. Davi conseguiu? Consegui, sim. É, Pode falar. só, só antes, tipo, a pronúncia do meu nome mais adotada é David, que se chama. Ah, é David, desculpa. É Você porque sempre confunde mesmo, tem um ponto de exclamação ali, aí é. eu pensei Não, que era mas Davi. eu vou dar minha resposta. Eu coloquei que acredito que nascemos como uma folha em branco e aos poucos somos definidos de acordo com que somos expostos ao ambiente familiar e fora dele. E como somos definidos depende de como absorvemos todas essas informações. Alguns confrontos de realidade são sempre impostos durante nossa vida, como cultural ou religiosa, que causará dúvidas em que devemos dar uma resposta de acordo com nossas experiências, com a família, com a escola, amigos ou mesmo entender que temos várias escolhas e procurarmos nossa própria resposta. Muito bem, perfeito. E a partir do que a gente conversou agora, você acredita que, assim, a mesma questão que eu fiz agora há pouco para o José, no seu eu ali, no seu jeito, quantos por cento aí, digamos, é seu, daquilo que você acha certo, e quanto que é de uma influência externa, seja família, amigos e outros, assim? Atualmente, falando. Eu acho que eu sou bem diferente, tipo, quase não me identifico assim com todos os negócios, então acho que é bem uns 95, por exemplo. Muitas das escolhas assim, bem diferente, poucas coisas que eu já vi são baseados em família ou amigos assim. Então, você acredita que você consegue construir a sua própria ideia de moral, né? De valores positivos e negativos para medir o que você quer fazer da vida. Pelo menos escolhas assim, consigo ter essa dimensão de várias possibilidades e tentar definir um melhor para mim. E por que vocês acham que existe a possibilidade ou existe no dia a dia essas diferenças tão grandes entre a criação de uma família e outra, se todo mundo, por exemplo, é brasileiro? Igual tem a clássica diferença de cultura e religiosa, né? É uma das mais. Eu acho que vem também, né, é uma coisa de geração, né? Vai passando. Então, se minha mãe tem uma criação, junto com meu pai teve outra, junto as duas, me cria. E se eu tivesse filho, eu ia criar de um jeito, com a minha mãe dele de outro, então eu já ia juntar. Então, assim, vai sendo moldado conforme também a geração para geração. Aquela criação que vem já dos antepassados, que cada um sempre carrega consigo algo, né? Que aprendeu com alguém. Então, vai sendo repassado. Tem as condutas, né? Sim. Andressa, tá por aí? Sim. O que você acha? Essa questão eu concordo com o José, essa questão da geração, né? Que eu acho que a gente traz um pouquinho ali da nossa geração e algo novo também a gente vai repassando. Tá. E em relação à questão em si, você chegou a responder? Sim, eu coloquei que a gente não nasce nem bom nem mal, como o David tinha falado, né? A questão da folha em branco. E aí eu acredito que ao longo do tempo a gente vai sendo moldado, né? Por família, por amigos. Perfeito. E vocês fizeram o exercício do obituário? Sim. E o que ele representa para vocês? Acho, não sei se o David ou o José também fizeram, né? A Beatriz deve estar ouvindo aí O também. obituário é aquele do amigo, né? Aquele que você morre. Então, mas que a pessoa é como se alguém visse, eu fiz. Não sei se eu entendi muito bem, mas eu fiz, eu mandei. Isso eu Que fiz ele, e sim, o que ele representou para vocês? Eu fiquei um pouquinho triste ao fazer ele, porque eu tive algumas dúvidas, né? E aí eu não consegui imaginar como se eu morresse daqui uns anos, né? Eu imaginei o agora. O agora eu fiquei um pouco decepcionada, porque tem muita coisa que eu queria fazer, conquistar, e
por agora eu não tenho muita coisa para colocar lá. Uhum. Quem mais? Bom, eu também não tinha entendido muito bem como que eu ia fazer ele. Eu fiz tipo como se fosse uma notícia, né? Essa notícia da minha morte, sim. Aí depois acho que o senhor ainda não viu, mas o senhor vai ver lá. Bom, eu tive um pouco de liberdade criativa, espero que não se incomode lá. Mas é isso aí, eu acho que ficou legal. José. Beatriz, se quiser falar também, eu não sei se está por aí, tá? Pode falar. Eu fiz ele assim, da forma que eu entendi. Eu tive um pouco de dificuldade também para fazer ele. Mas por que vocês acham que tem certo e errado? Ou vocês estão comparando aí com como se houvesse um jeito do professor fazer e esse seria o parâmetro de correto? Não, é porque assim, eu não tinha entendido muito bem, mas daí eu fiz como se fosse uma conversa que alguém, com uma pessoa, com uma amiga. Entendi. Não, eu acho que todas essas atividades que o senhor passou são muito abertas e aí cabe muita interpretação, né? E aí eu tava pensando qual que é a melhor maneira de eu responder isso. Ah, tá. Mas aí não quer dizer que vocês estão querendo criar um espelho do que eu espero que vocês façam. Não, eu tive dificuldade também porque fala pra gente como se colocar no lugar de outra pessoa e essa pessoa vendo a gente, eu acho que foi bem complicado nessa questão também. É, isso aí que foi minha dificuldade, foi essa questão de transcrever para o papel um pensamento, assim, né, uma visão de uma outra pessoa. Porque eu achei difícil falar que eu morri agora também. Eu coloquei que eu ia morrer um pouquinho mais para frente, porque é complicado. A gente é muito novo, tem tantos planos, tantas coisas para fazer e para conquistar ainda. Então foi bem complicado de fazer, se imaginando morrer agora. Então, se eu dissesse para vocês que existe a possibilidade, se vocês acharem que isso é interessante, de você reconstruir aquilo que você era, ou pelo menos de se permitir chegar ao mesmo patamar, no sentido de crenças, de acreditar, de definir valores e tudo mais. Qual é a essência desse exercício? Não é a resposta, é justamente essa prática. Por que ela é tão conflituosa? Porque para executar isso com perfeição, você tem que se dar o direito de voltar a ser uma folha em branco. Pelo menos é o que vai acontecer com o seu cérebro e a sua racionalidade, o seu processo de consciência, como a gente chama, o filtro, ele vai ter que voltar a estaca zero. Porque primeiro ele sai, ele parte de outros princípios, como alguém que você conhece, que você acha que é diferente, mas percebe que não conhece. Por que você não consegue se colocar no lugar de outra pessoa? Porque você não conhece o que aquela outra pessoa acredita. Então, ainda que a gente conviva com pai e mãe todos os dias, a gente não consegue se colocar no lugar deles porque a gente não consegue necessariamente entender o que eles acreditam. Provavelmente porque a gente nunca perguntou. É muito comum isso acontecer. E aí o obituário, a prática desse... vocês vão encontrar isso em muitas filosofias, mitologias e etc., é muito associado a um processo chamado iniciação, um processo de renascimento, um processo, enfim, de reconstrução, né? Autoavaliação e redefinição daquilo que você quer. E ela é uma prática recorrente justamente para você poder separar. Então, você cria a possibilidade, toda vez que vocês não estiverem satisfeitos com a vida, né, da forma que acharem, se for profissional, se for pessoal, se for amorosa, o que for, você senta e faz esse exercício. Aí você coloca no papel pela justificativa que eu dei da aula passada, porque daí o pensamento ele vai ter que passar pelo filtro. O filtro do ABC está junto do filtro das crenças e valores. Eles estão mais ou menos na mesma caixinha, que é essa consciência que a gente chama. E aí, o momento que você faz com que isso passe por um filtro, essa peneira, vai te dar essa liberdade, depois, posteriormente, com um pouco mais de amadurecimento, de você realmente entender que a todo instante você tem a liberdade para ser aquela folha em branco que você era, para redefinir conceitos, para redefinir e estabelecer novos parâmetros. Só que a gente não consegue fazer isso no dia a dia, primeiro, porque a gente não se dá o trabalho para fazer isso, segundo, porque a gente acha que isso é impossível. Então, se vocês treinarem, se vocês praticarem isso eventualmente, não precisa fazer todo dia, né? Até porque daí você não vai conseguir manter essa rotina, mas faça uma vez por ano. De onde é que vocês acham que vem a ideia de promessa de fim de ano? Vem dessas culturas e mitologias mais antigas que predefiniam ali que
só vai chegar aonde quer chegar realmente aquele que sabe onde quer chegar, né? O que dizia lá o livrinho da Alice, né? Aquele que não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, a ideia por detrás desse exercício, a nomenclatura que eu usei talvez não tenha sido a mais adequada, mas se vocês observarem na religião de vocês, na crença de vocês, na cultura de vocês, vão perceber que houveram, não sei se esse plural existe, mas existiram muitos momentos na vida, na essência de vocês, na vida prática, e esse episódio ele aconteceu. Só que provavelmente vocês não colocaram no papel. Ele só aconteceu no sentido de percepção. E aí você digeriu, passou por algum episódio de transformação, de modificação, isso é natural do ser humano. Ele está acontecendo, só que como ele acontece sempre, a gente entende que ele é automático, tanto quanto respirar. E aí você se transforma, às vezes, em algo que você, em essência, não acredita, que você, em essência, não gosta. E não sabe nem mesmo como aquilo aconteceu. Aí, executar uma prática como essa te dá a liberdade de voltar a ser aquela folha em branco, se é isso que você acredita. Se você acredita, por exemplo, que nasceu bom, você tem a oportunidade de renascer, digamos, né? De retornar a esse estágio, a esse estado, seja ele mental, emocional, racional, retomar a consciência de si a ponto de escolher aquilo que você quer ou não ser, efetivamente, no dia a dia. Porque é muito bonito, né, esse conceito abstrato, esse conceito vamos ser pessoas melhores. Ora, o que é melhor? Melhor para quem? Por que eu preciso me basear no conceito de outro? Por que eu preciso definir a minha vida de acordo com a religião que eu sigo? De onde é que vem essa ideia? Ou de acordo com a crença do meu pai e da minha mãe? Então, existem limites, existem circunstâncias, existem coisas que se nós não refletirmos, infelizmente elas vão tomar conta, né? E aí existem algumas teorias e filosofias que vão aprofundando esse caminho, a ponto de que você consiga realmente chegar nesse estágio que você quer, daquilo que você acredita, né? Às vezes as pessoas enxergam a felicidade por meio da profissão, por meio de um relacionamento amoroso, às vezes, sei lá, por meio de experiências, tem gente que adora viajar, enfim. Então, você vai encontrando os seus caminhos. O que não pode acontecer, na minha humilde opinião, é você, por exemplo, ter uma faculdade, ter uma profissão, ter uma vida, e essa vida não te trazer felicidade de alguma maneira, qualquer que seja o conceito de felicidade que você tem. Porque aí você está ausente da sua própria vida. E, para mim, não faz sentido. É como eu querer beber água para matar a minha sede de um copo vazio. Nunca vai funcionar. Nunca vai dar certo. Nunca vai completar o objetivo. Para criar um novo que seja, mas nunca vai acontecer. Aí a gente vai mantendo essas ilusões, né? Você compra uma moto, você quer um carro, você começa com a bicicleta, né? A pé, depois a bicicleta, daí você quer uma moto, daí você quer um carro, daí você quer um avião. Então você está suprindo alguma coisa que não necessariamente é o que precisa ser suprido ou entendido e percebido, pelo menos. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vocês concordam, discordam? Estou viajando demais? Não, faz sentido, sim. É porque as pessoas, justamente isso. Hoje em dia, se você vê gente correndo atrás de tanta coisa, tanto dinheiro, tanto trem, e às vezes não sabe nem para que quer aquilo. Justamente por isso, que às vezes não consegue repor um vazio ou alguma coisa que lhe falta, e às vezes não é dinheiro, não é profissão, não é nada disso. As pessoas têm que entender primeiro o que faz ela feliz, não que a receita do um não é a receita do outro. Então, às vezes a pessoa vê alguém sendo feliz ganhando muito dinheiro, ganhando não sei o quê, aí quer ser feliz ganhando muito dinheiro também. Aí chega lá, não é aquilo. O outro é feliz viajando. A pessoa nem gosta de viajar, começa a viajar porque acha que vai viajar, aí não tem paciência para viajar, não tem pique, não tem nada, já se estressa também, já não é, entendeu? Aí é bem isso. Vai achar que é a falta do dinheiro, né? Porque daí quer viajar, não pode gastar. É bem isso mesmo. E os demais, o que acham? Me pareceu bem isso, tipo, a desconstrução sobre aquilo das pessoas que têm influências da família e dos pais, né? Só que elas voltam para uma folha em branco e não saem disso. Fica nesse sem sentido. Não tem uma definição a partir disso, parece. Perfeito. Andressa, Beatriz, o que vocês acham?
Eu acho que é isso aí mesmo. Andressa, tá por aí ainda? Quer falar? Não quer falar? Estou por aqui, mas eu não quero falar. Sem problema. Então, assim, a medida que nós estamos tomando aqui, ela é um processo de introspecção, obviamente, ela é um processo de conhecimento do mundo que vocês estão pisando nesse momento e de redefinição daquilo que a gente vai chamar de realidade, conceito ou verdade. Por que que ela é necessária? Né? Como que a gente faz isso fazer mais sentido e efetivamente sair da metafísica, como diziam, né, os antigos, de um plano mais abstrato e trazer isso para a prática? A gente precisa manter um estado que é muitas vezes, né, foi muito divulgado, mas ele está além disso, é um estado de consciência, né? E isso não tem nada a ver com algumas coisas que são propagadas aí, até pela finalidade do dinheiro, pela venda de ideias ou de promessas e coisas. O estado de consciência que eu me refiro aqui, ele é partindo da mesma premissa do chamado estar presente, mas ele tem uma ideia voltada ao raciocínio da prática daquilo que você quer. É muito simples. Se você não sabe o que lhe compõe, né, você não, por exemplo, eu tenho a minha garrafa de café, eu tenho a minha xícara. Eu vou colocar o meu café, que é uma bebida quente, numa xícara, e eu espero que essa xícara seja capaz de, ao mesmo tempo, absorver aquele calor, mas não a ponto, né? É uma coisa muito específica, certo? Mas não a ponto de esfriá-lo. Não é para ser uma geladeira, ela tem que conservar esse calor, mas não pode quebrar. Não pode ser mal feita a ponto de quebrar e não aguentar aquilo. Aquele estado em essência. E percebam uma coisa, a xícara, ela não é o que ela é, usando um objeto como exemplo, somente quando você coloca o café nela. Ela é aquilo o tempo todo. O computador, ele não deixa de ser um computador porque você não está usando ele. O celular, os objetos e as coisas são assim. O que difere a gente, né, é que nós temos a capacidade de não ser somente a xícara. Eu posso escolher, uma vez que eu domino essa habilidade, então, por exemplo, eu escolho uma profissão, aí depois eu vou lá, faço outra faculdade, escolho outra profissão, faço um curso, modifico ali, não gosto da cidade que eu moro, modifico e vou para outro lugar. Eu tenho esta autonomia, e esta autonomia só se justifica se eu me aproveitar dela. Aí esta liberdade requer a responsabilidade, por óbvio. Por quê? Se eu não estou preparado para as condições que eu estou vivenciando, há um conflito muito grande. Eu sempre vou perder. E aí, se eu sempre vou perder, eu sempre vou achar que eu não mereço, eu sempre vou criar aquelas concepções pré-estabelecidas que a gente entende. É mais ou menos da filosofia grega que vem todas as concepções que a gente vê nos famosos coaches hoje. Por quê? Porque eles se baseiam nesse raciocínio que já era empregado há muito tempo. A diferença é que alguns fazem algumas adaptações para vender uma ideia, para vender uma ilusão, para até vender um resultado, dependendo daquilo que é proposto. O que a ética ideológica dentro dessa disciplina tenta fazer é realmente revolucionar o eu. É criar essa capacidade de que você tenha essa habilidade de se reconstruir no momento que você quiser. Não precisa ser agora, não precisa ser dentro da disciplina, não precisa ser necessariamente relacionado à sua educação. Pode ser em relação ao que você quiser. É apenas a construção de uma habilidade. Porque daí depois, mais uma vez, sem essa habilidade, eu não vou conseguir fazer o sentido necessário no código de ética. Eu não vou conseguir dar a atenção que eu preciso àquilo, eu não vou conseguir usar aquilo quando for necessário. E vocês vão depender, ainda que aprovados em ética, de uma terceira pessoa para tomar a decisão por vocês, para qualquer aspecto que seja. E se isso ocorre, não faz sentido. Não havia, então, a necessidade ou a importância do código. Ele vai ser nada mais, nada menos do que um pedacinho de papel com algumas letrinhas escritas. Que se você só falasse grego, por exemplo, você não ia conseguir ler, porque ele está escrito em português. Ou se ele tivesse em inglês e você só fala português, ia dar na mesma. Vejam que daí não faz sentido. Agora, uma vez que eu entendo que eu posso ser e me tornar aquilo que eu quero de fato, isso requer de mim um esforço muito grande, não para ser e me tornar o que eu quero, mas para saber o que é que eu quero.
para entender de onde vêm os meus valores, de onde vem a minha consciência, qual é o processo que acontece na minha cabeça para a formulação de um pensamento. A maioria das pessoas não sabe de onde vem o pensamento. Isso, inclusive, é uma das questões que eu sempre passei em sala. Já vi as respostas mais doidas que vocês imaginarem, porque a gente não acha uma justificativa. Né? Então, só para encerrar aqui, aproveitando o ensejo, já que eu me lembrei dessa questão, tem as outras questões ali, né? Vocês viram que não são muito difíceis, mas são altamente pessoais, de acordo com a crença, de acordo com a vivência. E o obituário também, na medida do possível, né? Ele tenta fazer essa autoavaliação, né? O que vocês acreditam que essa disciplina vai de fato gerar? Ou já tem, na medida do possível, diferente daquilo que vocês já tinham antes? Ela agregou em alguma coisa até agora? Ela não agregou em nada? O que vocês têm percebido em relação a isso? Em resumo, por que vocês estão aqui? Eu acho que ela vai agregar, na verdade já agrega, né? Porque ela nos coloca a pensar de uma outra forma, né? A partir do momento que a gente começa a assistir a aula, a gente tem um pensamento, aí vai debatendo, a gente pode construir um novo pensamento, ou a gente pode continuar com o mesmo que a gente estava também, né? Mas, assim, geralmente a gente sempre nos coloca a pensar, né? Pode não ser agora, mas amanhã você pode estar no trabalho, você pode lembrar e começa a pensar, então sempre nos leva a alguma coisa, né? Nada passa despercebido. Então a gente, o pensamento da gente é construído em cima daquilo que a gente vai absorvendo e depois vai gravando, né? E eu acho assim que para mim o que me faz estar aqui, na verdade, é o curso, né? Porque sem o curso eu não estaria nem aqui, né? Porque eu não estaria nem assistindo essa aula. E eu acho que sim, que faz diferença. Pelo menos para mim faz muita diferença. Tá. E os demais? Você quer ver esse silêncio no presencial, com 40 alunos dentro de uma sala e todo mundo com vergonha de falar. Isso é maravilhoso. Aí a gente sempre brinca, né? Um de cada vez para não tumultuar. O que vocês acham? A questão é, por que vocês escolheram, de novo, estar aqui hoje? Eu escolhi porque eu quero mudar mesmo de profissão. Eu já tenho uma formação, né? Eu já sou formado em administração. Uhum. E depois eu vi que não era bem o que eu queria. E agora eu quero entrar na contabilidade. Já entrei na contabilidade, né? Porque eu acho que eu me identifico mais com essa área do que para a administração. Não foi uma faculdade perdida, porque isso agrega muito hoje no que eu tenho, pelo pensamento, e já me ajuda também na contabilidade, que eu acho que as duas profissões andam juntas, né? Sim, perfeito. Perfeito. Alguém mais quer contemplar aí a opinião? Compartilhar com a gente? Tudo bem. Bom, então, assim, para finalizar o raciocínio, eu proponho para vocês uma última atividade, que é exatamente aquela do obituário, mas com a perspectiva de que vocês se deem ao trabalho, né, de recorrer a alguém que vocês tenham confiança, se isso for possível, preferencialmente alguém da família, se for do trabalho, né, escolhe com bastante cuidado, mas se vocês realmente colocaram no papel, né, quer dizer que aquilo está pronto para ser expressado para o mundo, né, ainda que a gente não queira apresentar toda a nossa versão para o mundo, mas façam isso com outra pessoa. Como, professor? Vocês vão pegar essa pessoa, tirar 5 minutos da atenção dela, né, do que ela estiver fazendo, num ambiente que vocês considerem adequado e reservado preferencialmente, para que vocês se permitam expressar esse processo e se deem ao trabalho de ouvir o que de fato aquela pessoa acha. Então, se, por exemplo, você utilizou lá, o José estava comentando, um amigo, utilizei meu pai, minha mãe, ou sei lá, pensei em todo mundo inteiro. Escolhe alguém para tentar representar simbolicamente esse universo e faz isso materializado, né, com a outra versão da história.
E aí reflete ou observa, pelo menos, tenta absorver o máximo possível para prestar atenção na resposta que vocês vão ter. Para ver se vocês tiveram essa capacidade de fato avançar um pouquinho além. Né? Se você se colocou no lugar de outra pessoa, você tem que ser capaz de pensar como ela, de perceber o mundo como ela. E aí você vai, de fato, ouvir o que ela pensa. Sobre quem? Sobre você. Se dando ao trabalho de não julgar, de não criticar, de entender que podem existir coisas que talvez num primeiro momento a gente não esteja pronto para lidar. Mas fugir disso também não é uma opção. Então, a proposta é mais ou menos por essa linha. Se você encara isso, se você tem a capacidade de correr atrás disso, você está efetivamente mais um passo próximo de se encontrar ou de se perceber. E aí, para dominar a ética é pouquinha coisa, né? O mais difícil é essa primeira etapa, é essa coragem e vontade de correr atrás daquilo que você precisa e não só daquilo que você acha que quer. Porque com o que você precisa, você alcança o que de fato você quer. Beleza? Eu acho que eu não entendi direito como que é essa atividade na prática exatamente. Na verdade, eu acho que eu fiz já desse jeito. Aqui mas você sentou para conversar com a outra pessoa? Sim, eu achei que era assim, né? Que era para ter feito, mas tudo bem. Mas é isso mesmo. Aí agora, de acordo com o que você ouviu, é realmente o que você pensava? É essa a balança que eu quero que você faça, entendeu? Tipo, por exemplo, eu, sobre vocês, eu tenho uma visão de que vocês me acham, entre aspas, o pior professor do mundo. Aí eu vou ouvir isso de vocês. Eu vou fazer essa pergunta para quê? Para que não reste dúvida para quando eu tentar fazer essa ideia de me colocar no lugar de vocês. Então eu vou perguntar: vocês me acham um professor bom ou ruim? Pronto. Aí você vai dar a resposta. Dependendo da resposta, se eu estou prestando atenção, eu vou conseguir me colocar no seu lugar. Porque eu não vou me preocupar só com uma crítica, só com um elogio. Eu vou me preocupar com o que você acredita, porque você vai me dar um motivo, a razão pela qual você acha que eu sou bom, que eu sou ruim. E eu estou usando essa relação aqui para você entender que sempre há esse aspecto de a gente só se relaciona com quem a gente tem, de certa maneira, essa troca, né? Trabalho, amigos, família, enfim, relacionamento. A gente ganha e a gente cede alguma coisa. Então é nesse sentido. Aí você realmente avalia, ou julga, ou bota na balança para ver se você está realmente fazendo aquilo que você prometeu para aquela pessoa, indiretamente, né? Ela espera que você haja de alguma maneira e você talvez esteja fazendo isso, talvez não. Talvez não esteja porque não conhece, porque não sabe, porque ainda não parou para pensar sobre isso. Mas se já foi praticado dessa forma, eu falei sobre isso na aula anterior, é que geralmente a galera faz o quê? Falta um pouquinho de coragem de sentar para ouvir alguém falando de você. Geralmente a gente espera a pessoa da roda ir embora para falar mal dela. Essa é pelo menos eu acho que, infelizmente, a maioria das pessoas age assim. É uma prática comum, cotidiana. Não necessariamente só para falar mal, a gente fala bem também, mas é muito melhor ou é muito mais conveniente, é uma prática mais recorrente ir para o lado negativo, né? Julgar o outro, tudo aquilo que a gente já falou. Aí agora você está, é como se você fosse o fantasminha que sai ali da reunião, o pessoal começa a falar de você e você está lá para ouvir. Para daí, de fato, encarar essa verdade como ela é. Entendeu? Ou não? Sim, acho que agora entendi melhor. E eu devo transcrever isso? Se você quiser, tá? Mas não é para mim. Aí o que você vai fazer com isso? Só essa autoavaliação. Isso, exatamente. O que você vai fazer com o resultado disso é uma escolha sua, que provavelmente eu vou perceber o resultado dessa autoavaliação, dessa perspectiva na segunda prova. Provavelmente isso vai ser respondido lá na questão da segunda prova. Tá bom, então, conseguimos concluir aí. Lembrem-se de fazer a leitura do 21º até o 30º dos artigos da declaração, só para realmente conhecer, para ter uma ideia, para ter uma base, porque provavelmente eu vou pedir para vocês interpretarem um deles na prova,
fazer uma leitura, fazer uma análise, fazer algo nesse sentido. Usualmente eu peço para vocês avaliarem se eles são ou não são aplicados na sociedade brasileira, né? Se você acredita que aquilo, além de influenciar um texto de uma lei, acontece de fato, que é uma análise mais profunda, né? E aí geralmente, o que eu cobro também é no sentido de que vocês tenham essa capacidade de discutir aquele conteúdo que a gente já viu. Então, você precisa saber fazer uma definição do que são valores, do que é a consciência, do que são as fontes, exemplificando, justificando, contextualizando de acordo com a sua vivência, que é a base da ética ideológica. Mais do que isso, a gente passa para a ética geral, ou especial em alguns aspectos, que é uma ética de sociedade. É o resultado da consciência individual aplicada a vários indivíduos. Sociedade. A soma do convívio desses indivíduos formando, então, esse coletivo. Aí, por fim, a ética profissional. Tá bom? Podemos finalizar por aqui? Alguma questão que vocês queiram abordar aí? Acho que não, né? Estão por aí ainda? Não, professor, tudo bem. Tava pensando, Zé? Não, estava mudando de tela, que eu estava fazendo outro exercício e ouvindo. E a sua atenção está aqui ou lá? Tá aqui, era só uma X que eu já esqueci de marcar nas questões para enviar para uma outra coisa, mas eu estava prestando atenção. Eu sei, tô só brincando, tá? Não é... É só para a gente descontrair um pouco. Vou desejar um bom descanso para vocês, então, né? Agradecendo a paciência de sempre, né? As participações. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma dentro dessa disciplina e que vocês possam agregar aí sempre, né? Se sintam à vontade para compartilhar as experiências, o aprendizado, tá? Quantas questões eu já dei uma olhada mais ou menos, né? Eu só queria realmente ver se na hora de falar vocês apresentam a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Mas foi bom ver que segue mais ou menos a mesma premissa. E eu espero que na próxima aula daí a gente já consiga concluir fazendo um fechamento desse raciocínio, né? Completando aí essa série que a gente tem até o presente momento, para que a gente possa efetivamente partir para a evidência ou para a demonstração desse conhecimento que é a própria prova, beleza? Então, por fim, teremos aí individualidade e relação social na aula futura, depois percepções sobre a ética e uma aula de revisão já, para a gente chegar à nossa primeira avaliação. Vejo vocês quarta-feira que vem. Beleza, professor. Bom descanso. Beleza, até a professor. próxima. Boa noite. Boa noite.